Isaías 6:1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por todos os registros bíblicos que nos ensinam lições preciosas para a nossa vida espiritual. Sabemos que todos os registros, os acontecidos no passado, são escritos ou foram escritos para trazer edificação, correção, para trazer edificação à nossa vida, e nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que é viva, é eficaz, Tua palavra que nos fortalece. E a experiência de Isaías, sabemos que traz lições para nós. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentados. Meus queridos, eu quero vos falar nesta noite sobre o tema quando algo precisa morrer. Quando algo precisa morrer. A Bíblia Sagrada, ela está cheia de verdadeiros encontros que seres humanos tiveram com Deus. Sem dúvida, quando o homem se encontra com Deus, um impactante e revolucionário mover dos céus acontece no interior do ser humano. É impossível, irmãos, é impossível sair desses encontros sem ficar com marcas visíveis, sem ficar com marcas profundas, isso em diversas áreas da vida. O profeta Isaías, ele teve uma experiência que mudou toda a sua vida, mudou toda a sua maneira de ver as coisas. A experiência que Isaías teve mudou a sua maneira de pensar, mudou a sua maneira de agir, mudou a sua maneira de falar. E é essa experiência que a igreja precisa ter nos tempos atuais. Nós vamos ver aqui, a Bíblia diz no ano, profeta falando, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando o rei Uzias está no trono, é problema. Quando alguma coisa está ocupando o trono do teu coração, dos teus objetivos, dos teus pensamentos, é problema. O rei Uzias, ele reinou 52 anos sobre Judá, Jerusalém. No início, o rei Uzias foi um rei popular, foi um rei até temente a Deus, que invocou ao Senhor. Foi um rei que inventou muitas armas de guerra. Foi um rei ousado, um rei estratégico, um rei que pelas suas estratégias e pelas suas habilidades de guerra e de criar instrumentos de guerra, ele conseguiu muitas vitórias para Judá. E por isso ele foi um rei admirado, por isso ele foi um rei respeitado. Porém, ao estudarmos a vida desse rei, as atitudes desse rei, ao estudarmos mais profundamente a vida e as atitudes e as suas ações e reações no tempo do seu reinado, nós verificamos que o mesmo, ele usa Deus como um trampolim para receber aquilo que ele desejava. Porque quando ele recebeu o que ele desejava, quando a boa mão de Deus foi com ele, ele virou as costas para Deus. Nós vemos um rei
o rei Uzias foi um rei sem compromisso, de aliança com Deus. Ele fez aliança com Deus enquanto estava necessitado. Depois que Deus o abençoou, depois que Deus coroou de muitas vitórias, ele virou as costas para Deus. Começou o seu reinado corretamente, mas pouca coisa fez com que esse rei demonstrasse que o seu coração não era um coração reto diante de Deus. Muito cedo, ele demonstrou realmente que o coração não era de Deus. A Bíblia diz em segundo livro de Crônicas, capítulo 26, e versículo 15, que o rei Uzias foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor. E daí diz, até que se tornou forte. Depois, virou as costas para o Senhor. A Bíblia Sagrada começa a revelar o coração desse homem. Que ele foi maravilhosamente ajudado por Deus. Ele fez aliança com Deus. Ele até serviu a Deus. E até através da aliança que ele fez com Deus, Deus o ajudou maravilhosamente. Mas quando ele se tornou forte, junto com a sua força, junto com as vitórias, veio a prepotência, veio o orgulho, veio a arrogância. E o orgulho, a arrogância, a prepotência é realmente o que faz com que as pessoas venham ter a ruína. E depois que ele conseguiu o que ele desejava, Deus já não era mais necessário na vida desse rei. A bem da verdade, irmãos, que Uzias é o retrato do sentimento que habita no coração de todos os que buscam a Deus apenas para alcançarem os interesses próprios. Esse rei buscou a Deus, mas quando seus interesses próprios foram realizados, ele deu as costas para Deus. O Deus desse rei era um Deus descartável. Assim que o rei alcançou o sucesso, Deus se tornou banal para ele, descartável. Infelizmente, esta cena se repete dia após dia em muitas vidas, na vida de muitos crentes, que até buscam a Deus, até fazem aliança com Deus, até clamam por Deus, até choram e fazem pactos com Deus, mas depois que vem a bênção, depois que vem a vitória, depois que vem a bonança, viram as costas para Deus. Você conhece alguém que fez isso? Muitos se convertem só na época, por exemplo, de um vestibular. E depois que entram na universidade, que passaram, se esquece que serviu a Deus e se esquece dos votos que fizeram. Tem muita gente que quando estão passando por apuros, ou passando por situações adversas, buscam o Senhor, fazem 1000 promessas, mas depois de serem abençoados, esquecem de Deus e da sua obra. Há outros que depois de receberem a restauração do seu casamento, a restauração da sua família, a restauração da sua saúde, abandonam a fé e passam a viver uma fé fria, desconexa com a vontade divina. Há ainda outros que necessitam de restauração financeira, ou até de um emprego, fazem votos de serem fiéis ao Senhor, fiéis dizimistas, mas depois que vem a bênção, esquecem das promessas que fizeram. Você conhece alguém assim? A bem da verdade, irmãos,
que o rei Uzias é o retrato, é o símbolo fiel da autossuficiência, do orgulho, da falta de compromisso com Deus que impera em muita gente hoje. O rei Uzias representa aquele tipo de pessoas para quem Deus é apenas um amuleto. Apenas um amuleto. Eu faço um voto, Deus me abençoa, e alguns recebem até a bênção e nunca mais nem na igreja aparece. O rei Uzias, depois que conseguiu as vitórias dadas por Deus, ele virou as costas para o Senhor, se tornou um rei arrogante, orgulhoso, desobediente e fiel ao Senhor. O rei Uzias, irmãos, infelizmente, é o símbolo daqueles arrogantes que dizem que não precisam de pastores para a sua vida. É aqueles que dizem que não precisam de líderes, que não submetem aos pastores da igreja para conduzir a sua vida espiritual. O rei Uzias era assim. São aquelas pessoas que insistem em se aproximar de Deus da sua maneira. Tem que ser da sua maneira, que acham que é do seu jeito e não do jeito de Deus, não da maneira bíblica. A bem da verdade que Uzias, ele começou a fazer coisas que não competia a ele fazer. Ele perdeu todo o temor às coisas de Deus e achava que era dono do seu nariz, porque era rei, ele achava que podia fazer as coisas da sua maneira. E agora, Uzias arrogantemente, ele entrou no templo para queimar incenso no altar do Senhor. Algo que não competia a ele fazer, era serviço do sacerdote. E ele queria fazer agora o seu próprio culto, a sua maneira, ao seu jeito. E quando ele adentrou ao templo, os sacerdotes, ainda bem que tinha sacerdote de Deus, os sacerdotes tiveram que tomar posição dura, posição contrária, e duramente eles resistiram o rei. E quando o rei quis o ameaçá-lo, porque era rei, Deus feriu esse rei de lepra. E o rei Uzias, que foi maravilhosamente ajudado por Deus, agora ele estava leproso e teve que velozmente sair do templo onde ele estava e nem voltou mais para o seu palácio, porque o leproso tinha que ficar isolado, e ele agora teve que morar, teve que ficar isoladamente, por causa da sua arrogância, porque Deus não tolera o coração altivo, arrogante, presunçoso, prepotente, aquele coração orgulhoso. A Bíblia diz que o orgulho, a altivez do coração procede à ruína, e foi o que aconteceu com o rei Uzias. O orgulho entrou no seu coração, veio antes da ruína, porque quando entra o orgulho, pode saber que a ruína está chegando. Aquele rei, ele queria fazer o seu culto à sua maneira. Eu não preciso de pastor, não preciso de sacerdote. Eu vou fazer o meu culto, a minha maneira, o meu jeito. Nós estamos vivendo uma época assim, onde tem pessoas que querem fazer o seu culto ao seu jeito, ao seu estilo. E quando ele não concorda com alguma coisa, ele então sai fazendo o seu culto ao seu estilo, fazendo coisas que não compete a ele fazer, porque Deus é um Deus que diz: e eu vos darei pastores que vos apacentam com inteligência e com sabedoria. Sabemos que o nome de pastor ultimamente tem sido maculado, manchado.
jogado na lata de lixo por causa de maus pastores. Infelizmente tem maus pastores. Pastores que não são ungidos, são fabricados, ou eles mesmos colocam a mão na sua cabeça e diz: agora eu sou pastor e eu vou abrir a minha igreja. São símbolos do rei Uzias. Agora eu vou fazer o meu culto, a minha igreja. Eu não suporto mais esse sacerdote, agora é o meu estilo. Será que você não está fazendo o teu culto ao teu estilo? Será que você não é daqueles que não suporta mais pastores, ouvir pastores? Será que você não é um daqueles que ajuda a falar mal dos pastores? Deus está olhando para você. Uzias ficou leproso. E tem gente que está na rota de Deus. E se esbarrar com Deus, ai. Mas Isaías, que era um profeta de Deus, mas era aquele crente, aquele profeta sem muita experiência com Deus. Isaías olhava para o rei Uzias e, como todo o povo, ficava entusiasmado com a maneira brilhante que este estava governando a nação de Judá, porque teve os dias de brilho, de auge, de clamor do rei Uzias. Todos olhavam para o rei e se inspiravam e diziam: esse é o nosso rei. Isaías, que provavelmente morava no palácio, e alguns estudiosos defendem que Uzias, o rei, era até tio de Isaías. Isaías, vivendo no palácio, ele estava também vivendo indiferente com o que se passava com o povo. Era aquele crente, era até profeta, mas sem nada mais profundo do que isso. Isaías vivia insensível à sua vida com Deus, ia levando a vida sem profunda experiência com Deus. E Deus queria pegar Isaías. Deus tinha algo tremendo para Isaías. As experiências de Isaías com Deus, a bem da verdade, antes de Isaías 6, eram muito fracas. Não havia profundidade, não havia uma necessidade de algo mais consistente. Ele não achava a necessidade de algo mais profundo com Deus. Ia levando a vida. Porque Isaías vivia na inspiração do seu tio, do rei Uzias. Era o rei que o inspirava. Ele olhava para Uzias e ficava entusiasmado. O rei Uzias, a bem da verdade, se tornou um verdadeiro eclipse, um estorvo, um impedimento de Isaías vivenciar algo mais profundo com Deus. Por isso ele mesmo relata dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias teve que morrer para ele ter uma experiência mais profunda com Deus. E quem sabe nesta noite, o Senhor quer te pegar. O Senhor quer ter algo mais profundo contigo. Mas quem sabe está precisando algo morrer, que está se tornando um eclipse, estorvando, impedindo de você ter uma experiência mais real, mais profunda com os céus. Você não consegue ter essa profundidade de intimidade, de comunhão com Deus, porque alguma coisa está no teu coração, impedindo a bênção do Senhor. Mas nessa noite, você entrou no templo. Tudo começou quando Isaías entrou no templo. Ele até, quem sabe, tinha entrado no templo muitas vezes,
mas não tinha necessidade de algo mais profundo. Ele apenas estava vivendo no oba-oba do sucesso de Uzias, o rei. Mas quando o rei morre, ele cai na real que não tinha mais o rei no trono. E quando ele se sentiu perdido, um vazio na alma, o coração, quem sabe, palpitando forte por algo mais, como um relâmpago na escuridão, algo iluminou a sua mente, e ele disse: eu vou ao templo. E quando se vai no templo com desejo de ter o encontro com Deus, oh irmãos, Deus já está ali esperando. Quando ele chegou no templo, Deus já estava lá, e a glória de Deus estava manifesta naquele recinto. E agora ele pode dizer: eu vi o Senhor. Por que antes ele não viu o Senhor? Porque antes ele só estava vendo o rei. Mas quando o rei morreu, ele viu o Senhor. Quem sabe você está vendo só os teus sucessos, está vendo apenas coisas banais e passageiras dessa terra. Você se motiva, se entusiasma e se inspira em algumas coisas. Mas o Senhor está aqui para que isso morra, para que você possa ver claramente o Senhor. Irmãos, o profeta Isaías, ele só pôde ter uma experiência mais profunda quando o rei saiu do trono. Quantas coisas ocupam a vida dos crentes, coisas que são verdadeiros impedimentos para algo mais profundo dos céus acontecerem nas suas vidas. Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer algo mais profundo contigo. Então, irmãos, algo precisa morrer. E isso é doído. Isaías só pôde experimentar um profundo encontro com Deus quando o rei Uzias saiu do trono. Quando o rei Uzias morreu. Ele mesmo relata isso. Não foi por apenas dizer que o rei morreu. Porque aqui tem um sentido profundo. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele era profeta, ele era crente, mas antes ele não tinha visto o Senhor. Estava na igreja, mas nada de profundidade. Estava na igreja, até ia nos cultos, via todos os trabalhos dos sacerdotes, mas nada de algo mais profundo. Será que isso não fala ao seu coração? Você até canta, você até vem na igreja, você até frequenta os cultos, você até toca ou canta no coral, você até tem alguma atividade na igreja, como o profeta Isaías, ele tinha atividade, mas faltava o encontro com Deus profundo na sua vida. No meio do caos, porque o rei morre, o governo de Judá já não estava aquele auge todo, aquele clamor todo. Agora, no meio do luto, no meio da tristeza, no meio de dor, Isaías, ele sente um vazio na alma, o coração apertado. Ele disse: eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou ao templo. Irmãos, tem pessoas que no meio do caos, das provas, correm para outros lugares, e cada vez as coisas vão ficando mais terríveis e piores. Mas se você quer bênção, quer vitória, quer milagre, no meio do teu vazio, no meio do nada, no meio das lutas, das provas, corra para a igreja, porque aqui sempre haverá uma palavra de Deus ao seu coração. Quando o profeta parou de olhar para o trono de Uzias, porque já não tinha mais o rei no trono, então agora ele mesmo diz:
eu vi assentado o Senhor. Irmãos, ele pôde ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não era mais o rei Uzias agora que inspirava o profeta. Não era mais o rei Uzias que entusiasmava o profeta. Agora ele pôde ver Jesus glorificado. A Bíblia diz que o que o profeta teve, diz no Novo Testamento, que a visão que o profeta teve foi a visão do Cristo glorificado, foi a visão de Jesus glorificado. Foi essa a visão que Isaías teve 700 anos antes de Cristo vir à terra. Irmãos, a bem da verdade que quando alguém, quando uma outra coisa ocupa o trono do seu coração, Deus sai de cena. Deus não porque Deus não força, Deus dá o livre-arbítrio, mas o profeta Isaías estava sendo impedido de ver algo mais, de ver a glória de Deus, de sentir essa glória, de sentir o toque dessa glória na sua vida, porque ele só estava vendo o rei Uzias. Mas quando o rei Uzias morre, não havia mais rei. Agora ele entrou no templo dizendo: eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Deus. Eu preciso de algo mais. Agora não tem meu tio, não tem rei, não tem mais ninguém para me ajudar. Eu preciso é de Deus. Quando uma alma quebrantada, de maneira humilde, chega na presença de Deus, dizendo: eu quero Deus. Oh, irmãos, Deus já está ali. Aleluia. Para revelar a sua glória, o seu poder. Deus queria falar com o profeta, mas Uzias ocupava a mente e o coração do profeta. O que é que está ocupando a tua mente? O que é que ocupa o teu coração? Somente depois que Uzias morreu, as condições se tornaram propícias para Deus falar com esse homem, para Deus falar com o profeta. Sem dúvida, muitas foram as vezes que o profeta estivera no templo, mas nada de novo, nenhuma experiência comovedora, até que algo precisou morrer. Até que o rei morre, e quando o rei morre, Jesus está no trono, e agora o profeta, ele mesmo diz: eu vi o Senhor assentado no trono. Permita-me te perguntar nesta noite, de maneira tranquila, mas profunda: quem está ocupando o trono do teu coração? Quais os reis que são mais importantes na tua vida? O rei Uzias, que representa as coisas desse mundo, e as pessoas que quebram as alianças e os comprometimentos com Deus? Ou Jesus? Qual é o rei que domina o trono do teu coração? Qual o rei que está na tua vida? O encontro mais importante na vida do profeta aconteceu depois que o rei Uzias morreu. Deixa-me ser repetitivo, mas até então, o rei Uzias ocupava a mente, o coração, o entusiasmo desse profeta, que ele não sentia necessidade de algo mais profundo. Mas agora que o rei está morto, as barreiras caíram. O ambiente, o clima ficou propício para Deus agir. E agora Deus se revela ao profeta. Antes ele olhava e não sentia nenhuma necessidade de coisas novas do céu na sua vida, pois o rei estava
no trono. Mas depois que o rei morre, ele então corre para o templo e ele viu a glória do Rei dos Reis ocupando o trono. Essa glória que a igreja precisa ver. É esse rei que a igreja precisa ter contato. É esse rei que precisa ocupar o trono do nosso coração. É esse rei que tem que ser o Senhor da igreja, o que manda nessa igreja e o que manda na tua vida. Vivemos numa época onde são inúmeras as coisas que estão ocupando o trono do coração dos crentes. E assim, nós vemos os mesmos. Muitos crentes hoje não estão dando espaço, não tem espaço para sentirem, para vivenciarem, para experimentarem algo mais profundo da parte de Deus em suas vidas. As igrejas até estão cheias, mas aquela aliança, aquele compromisso de um crente fiel, verdadeiro, que faz os votos e cumpre os seus votos, que não quebra as alianças, está ficando escasso. Chegou o momento que Deus teve que ferir o rei Uzias, e através do ferimento da lepra, depois o mesmo veio a falecer, foi eliminado. E somente depois disso é que Isaías pôde obter a grande experiência com Deus. E eu creio, meus irmãos, que Deus precisa eliminar algumas coisas que estão atrapalhando de os crentes terem experiência mais profunda com o Senhor. Há alguns impedimentos, alguns estorvos, barreiras, que é como um eclipse, que o sol da graça do Espírito Santo de Cristo não consegue penetrar nos corações, para eles terem experiência mais profunda, porque alguma coisa está atrapalhando. O que atrapalhava Isaías de ter o encontro com Deus era o rei Uzias. Mas chegou o momento, irmãos, que algo precisa ser eliminado, que algo precisa morrer na tua vida. É alguma coisa que está aí no trono do teu coração. É alguma coisa que não venha de Deus, que não seja Deus, que não seja inerente à obra de Deus. Algumas coisas que você dá mais importância do que as coisas de Deus. Quantas coisas, irmãos, tem desvirtuado o coração dos crentes. Quem sabe alguma coisa tem desvirtuado o teu coração, e alguma coisa ou alguém está ocupando o lugar de Cristo na tua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque tudo aquilo que tem esfriado a tua fé, deixado você mais cético, mais incrédulo, tudo aquilo que tem esfriado o teu primeiro amor, são coisas que precisam morrer, são coisas que precisam ser eliminadas. Não existe, irmãos, nenhuma probabilidade de você obter profunda experiência com Deus, se coisas, ou alguém, ou qualquer um objeto estiver tendo a primazia na tua vida. No corre-corre dessa vida moderna que vivemos, as pessoas precisam escolher as suas prioridades. Agora, diante das escolhas de prioridades,
a prioridade número 1 é Deus. Foi Deus que diz: buscai o meu reino, buscai a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. As pessoas precisam escolher suas prioridades, e Deus sempre deve ser a prioridade número 1, a prioridade mais importante. Chegou um momento na vida de duas mulheres que elas tiveram que fazer escolhas, Marta e Maria. Marta e Maria, elas são exemplo clássico do que é urgente e o que é prioridade, o que é importante. Porque tem coisas que são urgentes, mas não são importantes, o mais importante. Marta priorizou o urgente, mas não o mais importante. No seu ponto de vista, o mais urgente se tornou o mais importante para ela. E o mais urgente era fazer a refeição para Jesus. Mas Maria não priorizou o urgente, priorizou o mais importante. Aquilo que era a essência, o essencial, era o mais importante. Isso, no ponto de vista dela, o mais importante, o essencial, era estar aos pés de Cristo, aprendendo os ensinamentos de Jesus, era estar ao lado de Jesus, era ver Jesus. E quando Marta chega para Jesus, diz: diga para Maria me ajudar. Maria foi elogiada pela escolha, pois ela priorizou não o urgente, ela priorizou o essencial, o mais importante. É isso, irmãos, que você tem que entender, que Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, quer levar cada crente, que ele venha priorizar o essencial na sua vida. E o essencial é Cristo. Cristo e a sua obra é o essencial. As outras coisas serão acrescentadas. Infelizmente, estamos vivendo uma época de muita superficialidade, de pouco compromisso com Deus e a sua obra. As pessoas, a bem da verdade, irmão, as pessoas hoje não conhecem o Deus que professam. As pessoas hoje não têm intimidade com Deus que dizem que creem. As pessoas hoje não conseguem priorizar ter Deus como essencial das suas vidas. Coisas estão ocupando as prioridades, o essencial na vida de muito crente. E Deus está de lado. Enquanto o rei Uzias estava no trono, o profeta Isaías não sentia necessidade de algo mais profundo. Porque o essencial para o profeta era ver o rei governando com sábia administração e com inteligência o reino. E ele se inspirava nisso. O essencial era o rei estar no trono. Mas quando o rei morre, ele percebe que isso não era essencial. Isso era algo fútil, passageiro, que o essencial era Deus. E ele foi ao templo à procura desse Deus. E quem vai ao templo à procura de Deus, acha Deus, encontra Deus. E Deus faz algo tremendo na vida do profeta. Irmãos, não existe anseio por Deus na vida de quem não prioriza Deus na sua vida. As pessoas só vão ter intimidade com Deus se priorizar Deus, se Deus for o essencial na sua vida. Nós vemos que o profeta teve experiência com Deus,
que trouxe resultados profundos na sua vida. E é isso que Deus quer fazer com a sua igreja. Ninguém, irmãos, pode ter experiência pessoal com Deus e manter o mesmo estilo de vida. Quando o profeta resolve no templo e Deus se manifesta para o profeta, o estilo de vida do profeta foi mudado, foi alterado. E aqui, irmãos, é que vai doer. Porque se você quer ter experiência com Deus, fique certo que quem se encontra com Deus, muita coisa será mudado na sua vida. Não tem como a pessoa se encontrar com Deus, ter experiência com Deus e ficar o mesmo. O encontro com Deus não nos deixa ileso. Nós somos tocados, nós somos mudados, nós somos transformados. Experiência com Deus, irmãos, nos confronta a levar-nos a dizer: ai de mim que estou perdido. Até então, o profeta dizia: ai desse, ai daquele, e ai daqueles outros. Mas, quando ele vai ao templo, que ele tem um encontro com a grandeza de Deus, e quem se encontra com Deus, fica sem espaço para olhar para os outros. Quem tem encontro com Deus, começa a olhar para si. Porque ali não tinha mais ninguém, era ele e Deus. Ele olhava para Deus e olhava para ele. Cada vez que ele olhava para Deus, ele via a sua miserabilidade. E agora, irmãos, ele não tinha mais espaço para dizer ai daquele. Agora ele dizia ai de mim. Faz tempo que você só está dizendo ai daquele outro, ai daquele líder, ai daquele pastor, ai não sei o quê. Faz tempo que Deus está querendo ouvir ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Não tem como, irmãos, você na presença de Deus querer ficar acusando os outros, dizendo ai para os outros. Na presença de Deus só vai ter espaço para você reconhecer que você é nada, que você é pó, que você é miserável. E na presença de Deus você vai gritar e dizer ai de mim, Senhor. Quando a pessoa se encontra com Cristo, ele para de falar ai desse, ai daquela. Mas o mesmo tem a graça, a humildade para dizer ai de mim. Aquele profeta que nos primeiros capítulos só dizia ai daquele e ai desse. Agora ele teve a graça para dizer ai de mim, Senhor. Ai de mim. Em outra palavra, ele dizia eu estou em pecado. Quando ele estava diante da santidade de Deus, irmãos, ele sentiu o seu pecado. E ele dizia eu estou errado. Eu preciso de mudanças. Mudanças em minha vida. Ele teve a coragem de dizer eu desobedeci, eu quebrei os meus votos, eu quebrei minhas alianças com Deus. Eu sou nada diante de Deus e da sua glória. Uma pessoa que tem encontro com Deus, irmãos, reconhece que precisa mudar. Quem tem encontro com Deus, sai dali dizendo eu preciso mudanças.
E quem tem encontro com Deus sai determinado a ter novas atitudes na obra de Deus. Porque, irmãos, não adianta as pessoas virem dizer que tem encontro com Deus. Não adianta as pessoas até cair, como diz, pelo poder de Deus, ou cair pelo sopro de alguém, ou sei lá. Não vou entrar nessa teologia do cai-cai. Não adianta a pessoa cair, não adianta a pessoa fazer um barulhão, não adianta a pessoa gritar, não adianta a pessoa quebrar banco e sair dali o mesmo. Não resolve nada. Ele até pode quebrar banco, até pode gritar, até pode cair, mas se tudo isso tiver efeito na sua vida e ele sair dali mudado. Porque se ele cair e levantar o mesmo, irmãos, apenas foi um tombo. Apenas foi um tombo. E olha que tem gente, como tem gente que apenas cai um tombo na igreja. Apenas cai um tombo. Mas sai o mesmo. Não são tocados, não são transformados, não deixa Cristo transformar, não deixa Cristo regenerar. As suas atitudes continuam sendo a mesma. Eles até saem dizendo que culto maravilhoso. O culto maravilhoso se torna aqui. Mas o mais maravilhoso é quando você volta para casa. O mais maravilhoso é quando a esposa olha e diz: alguma coisa aconteceu com meu esposo. O mais maravilhoso é quando os filhos dizem: o que aconteceu com o pai? Alguma coisa aconteceu. O mais maravilhoso é quando o esposo e a esposa podem olhar para a esposa e dizer: o que aconteceu com a mãe? O que aconteceu com a esposa? É que teve um encontro com Deus. Encontro com Deus muda o caráter, a personalidade, as atitudes, os atos começam a ser diferentes. Por isso, irmãos, cair na igreja e sair o mesmo é apenas um tombo. Ninguém, irmãos, também que tem um encontro com Deus, permanece o mesmo no seu linguajar. Quando Isaías teve um encontro com Deus, ele foi confrontado. E ele percebeu que os seus lábios eram impuros. E ele mesmo dizia: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Irmãos, ele era profeta. Ele era profeta. Mas ele teve que reconhecer que era impuro de lábios. E foi aqui a vitória do profeta. Ele reconheceu que era impuro de lábios. Irmãos, quem chega na presença de Deus, quem tem um encontro com Deus, quando Deus fala, ele começa a ver a santidade e pureza de Deus, e ele reconhece que os seus lábios são impuros. A mudança no linguajar, porque se você tiver um encontro com Deus e não mudar de linguajar, não foi encontro com Deus. Não foi, irmãos, não foi. Porque o encontro com Deus, irmãos, nos confronta naquilo que nós proferimos. Tem que haver reconhecimento das impurezas que são proferidas. Quantas asneiras, quantas mentiras, quantos enganos, quantas palavras pesadas e mentirosas você tem falado. E é crente, diz que é crente. Mas você passa palavras mentirosas para frente. Profeta, quem sabe ele falava algumas coisas que não eram corretas, porque agora, diante da santidade de Deus
Ele diz: ai de mim, que sou impuro de lábios. E esse profeta, irmãos, era tão impuro, que o que Deus tocou nele foi nos lábios. Foi nos lábios. Porque o problema dele estava na língua. Falava demais. Veio um anjo com uma brasa viva e tocou nos seus lábios. Irmãos, uma brasa viva nos lábios vai fazer algum estrago. Mas ele disse que quando tocou aquela brasa nos lábios, o anjo disse: purificados são os teus lábios. Será que um anjo não está precisando queimar a língua de alguns crentes? Se for para mudar, irmãos, se for para mudar, que queime. Você pode dizer: pastor, mas isso não é literal. É muito mais do que literal, irmãos. Eu creio que a língua de Isaías foi queimado, sim. Deixa eu contar uma experiência. Tem uma esposa de um pastor, da nossa convenção. Hoje ele é jubilado. Ela é viva ainda. Ela mesmo conta. Era daquela esposa de pastor que só a graça. Porque tem isso também, irmão. Só a graça. Se intrometia no ministério do pastor. Era ela que mandava, que dava os palpites. Por isso, até quem sabe, ele não foi muito bem sucedido em algumas igrejas, sei lá. Mas um dia, num culto de manifestação de Deus, aonde a glória de Cristo estava na igreja e Jesus estava no trono, Jesus pegou essa mulher. Daqui a pouco ela veio gritando, com a língua queimada. Deus queimou literalmente a língua dela. E ela dizia: eu falava demais e Deus. Ficou uns dias, uma semana com a língua queimada no culto, porque Deus foi e tocou na língua. E ela passou a ser uma bênção. Irmãos, eu estou vendo que nós estamos em dias que Deus precisa queimar a língua de pessoas. E cuidado, que você pode ser o próximo. Você pode ser o próximo. Porque eu estou orando para Deus começar a queimar a língua de alguns aí, irmãos. Ninguém consegue ter um encontro com Deus e permanecer indiferente na sua maneira de agir. Isaías confessou as suas misérias e ele foi purificado. Irmãos, no mundo espiritual, a confissão produz purificação. A confissão produz vitória, perdão, produz triunfo. O profeta só teve a vitória quando ele disse: eu sei que eu sou impuro. Eu confesso as minhas misérias. A vida cristã, irmãos, é progressiva. E Deus quer que provemos cada vez mais da sua presença. Quando Deus ocupa o devido lugar em nossa vida, as experiências com Ele se tornam reais e profundas. E o nível de intimidade com os céus se tornam mais reais. O problema, irmãos, é quando as coisas naturais começam a ocupar o mesmo espaço do que Deus em nossas vidas. Quando as coisas mundanas ou coisas desse mundo começam a ocupar o mesmo espaço do sagrado na tua vida. É aí que você tem que parar e fazer como profeta, correr para a casa do Senhor.
Quem não tem Jesus ocupando o centro da sua vida, estará sempre ansioso, agindo desesperadamente para conquistar mais e mais só as coisas terrenas. Seu objetivo sempre estará fundamentado nas coisas passageiras desse mundo. Mas Deus quer reverter esse quadro, Deus quer mudar isso. Quem está ocupando o trono do teu coração? Quem é Senhor das tuas prioridades? Irmãos, quando nós damos prioridades para Deus, então nós começamos a obedecer prontamente ao Senhor. Quando nós damos prioridade para Deus, nós passamos a confiar nele sem reservas. Quando nós damos prioridade para Deus, nós entregamos todas as coisas nas mãos do Senhor. O sucesso de cada crente vai depender de quem está ocupando o trono do seu coração. Ficamos em pé nesse momento. O profeta Isaías só experimentou o sobrenatural depois que o rei Uzias saiu de cena. E eu termino perguntando: o que está impedindo de você obter uma profunda experiência com Deus? O que é que está impedindo de você ser aquele crente mais avivado? O que é que está impedindo de você ser aquele crente mais espiritual? O que é que está impedindo de você ser aquele crente cheio do Espírito Santo? O que é que está impedindo de você ser um instrumento nas mãos de Deus? O que é que está impedindo de você sentir esta glória do Senhor na tua vida? A experiência de Isaías não foi só para aquele tempo. O que aconteceu com Isaías? Deus está interessado em fazer com você. Ele quer manifestar a glória, o poder, a unção, a graça. Ele quer derramar sobre você a sua misericórdia. Deus está interessado em se manifestar para você. Irmãos, Deus estava tão interessado em falar com Isaías, que foi o próprio Deus que eliminou Uzias do reino. E quando o rei morre, Isaías corre para o templo. Olhe para a tua vida, olhe para dentro de você. O que é que está precisando ser eliminado da tua mente, do teu coração, da tua vida? Alguma coisa que está impedindo de você ser um crente mais despertado. Aquilo que está impedindo você de ver Jesus agir na tua vida. Tudo isso que está impedindo precisa morrer, precisa ser eliminado. Até quando você vai permanecer com a vida fria, com uma vida sem profunda experiência com Deus? Até quando, irmãos, você vai levando a vida de crente, como diz um ditado, com a barriga? Até quando você vai sendo um crente sem muito compromisso? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E muitos crentes têm ido. E você pode ir a qualquer momento também. Irmãos, que a volta de Cristo para a igreja ou para você, Ele possa te encontrar
firmado em Cristo, fundamentado com Cristo, tendo experiência com Cristo. Irmãos, Deus estava desejoso de ter encontro com o profeta, pois quando ele pisou no templo, ele já começou a ver a glória. Ele pisou no templo, ele olhou para o púlpito, olhou para o liminar, olhou para a frente, ele já viu os anjos, já viu glória, já viu poder, já viu unção e já foi tocado, porque Deus estava ansioso, Deus estava mais desejoso do que Isaías. Deus está desejoso de se encontrar com você, irmãos. Deus quer se encontrar com você. Não é o quem está ao teu lado, é você mesmo, é você mesmo. Baixe sua cabeça, baixe sua cabeça. Pastor Ezequiel, chega aqui para orar. Examine você, como está? O Senhor marcou o encontro contigo nessa noite. Irmãos, esse dia, esta noite é uma noite para ficar registrado no calendário da tua vida. O dia que Deus mexeu com as bases de Isaías, com a vida de Isaías, é hoje que Deus também quer mexer com a tua vida. Isaías saiu testemunhando: no ano que morreu o rei, eu vi o Senhor. Quem sabe alguma coisa vai morrer e você vai dizer: no ano que eu tirei aquilo do meu coração, que eu tirei alguém da minha vida, alguém, aquele objeto que eu dava mais valor, ou aquilo que eu pensava, eu tirei. Foi o dia, quando eu tirei, eu comecei a ter uma nova experiência com Deus. Em nome de Jesus, tenha força para tirar tudo aquilo que está impedindo da glória do Senhor ser manifestada na tua vida. Tire isso e você vai ver a glória do Senhor. Oramos. Deus, diante da tua presença estamos nessa noite, Senhor. Teus olhos que são como chamas de fogo, que contemplam todas as coisas, que nesse momento está sondando nossos corações. Deus, nos humilhamos na tua presença nessa noite em nome de Jesus Cristo. Pai querido, que as nossas ações, nossas atitudes possam ter a tua aprovação, ó Pai. Deus, que tudo aquilo que desagrada, Senhor, aquilo que afasta a tua presença, a tua glória da nossa vida, possa ser banido, Senhor. Que possamos ser lapidados nesta noite pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra que veio ao encontro dos nossos corações. Senhor Jesus, que o nosso coração seja, Senhor, verdadeiramente para ti. Que a nossa vida seja para ti, Senhor. Que o nosso dia a dia, que o melhor que nós temos, Senhor, possamos oferecer a ti. Que a nossa vida, Pai querido, possa realmente ser um sal neste mundo de pecado. Que a nossa vida possa brilhar nesse mundo corrompido, Senhor. E que a tua glória possa ser manifesta e o teu nome glorificado, Senhor. Aonde andarmos, aonde entrarmos, aonde colocarmos as nossas mãos, Pai querido. Ó Espírito Santo, que nessa noite, Senhor, possamos sair daqui mais fortalecidos, mais convictos do que queremos, mais certo do que o glorioso dia se aproxima, mais certo de que sem a santidade ninguém verá a tua face, Pai. Mas que nessa noite, Senhor, possamos ter um compromisso mais firme contigo, possamos ver a tua glória, Senhor, de uma forma diferente, e que a tua glória possa ser manifesta na nossa vida, Senhor. Que o mundo possa verdadeiramente conhecer que tu habita em nosso meio, que tu estás conosco, Pai. Nós pedimos essas bênçãos e nos humilhamos na tua presença, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Dê um abraço ao teu irmão, dê um abraço ao teu irmão e diga: deixa Deus tocar.